E aí pessoal, beleza? Aqui é o Max. Bom, primeiramente eu queria agradecer a todo mundo que deu uma força no último vídeo. Tamo junto. Mas então, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre como a mente funciona e explicar isso pra vocês eu acho que é essencial porque, pegando o contexto do vídeo passado que eu falei sobre eu ter ido estudar sobre psicologia, esse tipo de coisa pra me ajudar, quando eu pensei que eu deveria me ajudar, eu fiz a pergunta pra mim que foi, acho que mudou, foi o ponto de partida, né? Que era como a minha mente funciona, né? Eu queria consertar uma doença que eu tenho no cérebro, na mente, mas eu não sabia nem como ela funcionava. Então, eu acho que esse foi o ponto de partida. Eu acho que eu devia começar explicando isso também. Bom, mas eu queria dizer que mais ou menos como que aconteceu isso, né? Não foi de uma hora pra outra que eu decidi simplesmente ir estudar psicologia. O que aconteceu é que eu tava vendo um filme que se chama Sem Limites. E ver nesse filme é um filme que fala de um cara que ele usa uma droga e quando ele usa essa droga, ele desbloqueia todo o potencial dele e da mente dele, tá ligado? E aí ele consegue fazer uns bagulho tipo ganhar na loteria, ver o futuro da loteria, brigar, saber brigar sem nunca ter treinado, sabe? Uns bagulho assim. Aprender uma língua em menos de 30 minutos. Claro que é ficção, né? Mas eu pensei, baseado nessa ideia, né? Por que será que eu não poderia desbloquear um tipo de poder no meu cérebro, né? Poder, na verdade, né? Algo que desbloquear o meu potencial, que todo mundo tem o seu potencial, tá ligado? Mas é difícil enxergar isso, é difícil compreender isso. E aí, baseado nisso, eu pensei, tá, uma coisa que eu não sei pra fazer isso é como o meu cérebro funciona, né? Como você quer desbloquear o potencial de algo que você não conhece. E foi baseado nisso que eu decidi ir atrás desse conteúdo que é como a mente funciona. Então é por isso que eu vou fazer esse vídeo. Eu vou explicar ele no computador ali que fica mais fácil. E se vocês realmente entenderem isso, realmente pode mudar a maneira com que vocês enxergam o mundo e enxergam a si mesmos. É realmente algo muito, muito foda. Que quando eu fui atrás disso, eu entendi, tipo, eu fiquei, caralho, isso poderia ter mudado muito a minha vida. Não precisava ter ido em psicólogo nessas coisas, tá ligado? Então espero que isso ajude vocês. Vamos lá, PC. Bom, estamos aqui no PC, então vamos para a explicação. Bom, acho uma parte importante da explicação de como a mente funciona é falar das divisões do cérebro, porque ele é dividido em três. Começando pelo neocórtex, essa parte aqui de cima, ele é responsável pelo que nós somos, pelo nosso eu, pelo nosso ego, ele é o que toma as decisões e o raciocínio, né? Então você sabe quem é você, que é você por causa do seu neocórtex. Você tem noção de onde você está na sua casa ou em outro lugar por causa do neocórtex. O poder dele é isso, né? Responsável pelo raciocínio e a tomada de decisão. Depois do neocórtex vem o límbico, que ele é responsável pelas emoções. Então, se você sentir raiva, tristeza, esse tipo de coisa, tá vindo do cérebro límbico. E essa já é uma parte do cérebro onde você não controla. Você só controla o neocórtex, certo? Que é, por exemplo, você falar, eu vou levantar a mão, você vai lá e levanta. Agora, se você falar, eu vou ficar muito triste agora, você não fica triste já chorando, ou eu vou ficar com muita raiva. Então, isso é algo do cérebro límbico, do que nós não controla. Geralmente, essa reação das emoções vem de algo ou externo ou interno. Então, se acontecer alguma coisa ruim, o seu cérebro límbico processa isso e reage de alguma maneira, com alguma emoção, né? Por exemplo, eu não passei na faculdade. É uma ação que vai fazer com que o seu cérebro límbico tenha uma reação de tristeza ou angústia, que já é algo que você não controla, tá ligado? Bom, depois do límbico temos o reptiliano, que é um dos mais antigos da nossa parte do cérebro, né? Ele é responsável pelos instintos. Instintos do tipo comer, dormir e reproduzir, certo? Essas são as três divisões do cérebro que são muito usadas na psicologia e tal, para se entender a mente. Bom, mas baseado nisso daqui,
o neocórtex, né? Ele já está numa parte consciente da nossa mente, uma parte que pensa e reflete sobre as coisas. Já o límbico e o reptiliano estão numa parte subconsciente, que é onde a gente não controla, né? Eu vou explicar melhor agora sobre o consciente e o subconsciente. Agora, espera aí. Aqui. Essa parte aqui é a parte consciente, que é a parte do neocórtex, onde está relacionado o nosso ego. Nosso ego é quem nós somos. Por exemplo, essa parte aqui, bem vermelhinha. Por exemplo, o meu ego, sou quem eu sou. Sou o Max Gabriel. Eu nasci tal dia, eu vivi essa história, eu fiz isso. O seu ego é fulano de fulano, viveu isso, fez isso. Essa é a parte consciente. Essa parte consciente aí, ela só representa 10% do nosso cérebro. 10% do que nós sabemos que acontece e do que nós controlamos. Certo? E temos a parte subconsciente, que é o resto todo da nossa mente. E ela é representada por 90% da nossa mente. E, bom, aqui está o cérebro reptiliano e o límbico, no caso. Então, a nossa consciência, o nosso ego, que é uns 10%, é tudo aquilo que a gente tem de noção do que está acontecendo. O subconsciente é o que você não sabe o que está acontecendo. Subconscientemente, você pode ficar triste, você pode ficar feliz, você pode ficar com raiva. Subconscientemente é que você faz os processos do seu corpo, como digestão, você respira subconscientemente, que é o tipo de coisa que você faz e você não percebe. Talvez você esteja percebendo a sua respiração agora que eu falei, né? Então ela foi pro seu consciente agora você está consciente de que está respirando. Mas, por exemplo, dá um exemplo do que está acontecendo subconscientemente, você não está percebendo agora. Dependendo se você estiver sentado ou deitado, talvez você não esteja sentindo a pressão da sua bunda com a cadeira ou do seu corpo na cama. Isso é uma parte subconsciente, é uma parte que você não tem noção disso. Por mais que você saiba o que está acontecendo, você sabe que você está deitado ou está sentado, mas você não sente isso. E agora você talvez esteja sentindo porque você tomou consciência disso. Certo? Bom, e é importante entender isso porque a parte consciente, que é a nossa parte que a gente percebe as coisas, ela é muito limitada. Então, por exemplo, se você quer ter assim, um controle sobre você e entender o que acontece dentro de você, você tem que entender o seu subconsciente e entender o que acontece no seu subconsciente, porque ele representa 90% de você. 90% das coisas que você faz e acontece com você. Por isso que você provavelmente faz coisas que você não gosta em você mesmo e você fica se perguntando, caralho, por que eu fiz aquilo? Por que eu tô me sentindo assim? Por que isso? Porque é uma parte subconsciente. É realmente uma parte que você não controla. Entendeu? Bom, baseado nisso, o que acontece? O nosso subconsciente, ele vai sendo meio que configurado com o passar do tempo. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, digamos que você teve que fazer alguma apresentação na escola no passado e essa apresentação aí, um show de talentos, não sei, é um exemplo. E foi algo que você não gostou, foi algo que te trouxe um sentimento ruim, um sentimento negativo. Vou fazer um desenho, algo negativo aqui. Isso entra no seu subconsciente como algo negativo, que vai te prejudicar lá no futuro, né? Então, por exemplo, você teve uma experiência traumática na sua vida aí, andando de bicicleta. Você teve uma experiência traumática com cachorros, por exemplo. Isso são coisas negativas que entram no seu subconsciente. Mas também entram coisas positivas, né? Do tipo, não sei, talvez o seu primeiro beijo foi algo muito legal. Deixa eu ver. Você conseguiu ganhar um campeonato na escola. Tá ligado? Caralho, derrubei o microfone. Bom, esse tipo de coisa que também entra no seu consciente, seja coisas positivas ou negativas. E por isso que existem pessoas que são felizes e pessoas que são tristes.
Porque depende de como a maneira do subconsciente dela foi configurada. Tem pessoas que têm muitas coisas positivas, que ela é uma pessoa muito alegre, porém tem pessoas que têm muitas coisas negativas também. Então ela provavelmente vai ser uma pessoa mais deprimida, mais pra baixo. Se você foi assaltado, por exemplo, quando você era pequeno, vai entrar no seu subconsciente como algo negativo. E hoje em dia, por exemplo, você pode ter crise do pânico. Você sai à noite, você não consegue sair. Isso é algo que acontece muito. Medo, ansiedade, crise do pânico. Porque o seu subconsciente está configurado de maneira negativa. O seu consciente, que é o ego, ele pode ter noção de que andar na rua é algo seguro e é tranquilo, não vai ter problema. Porém, se o seu subconsciente ele tiver esse trauma dentro dele, o seu consciente não vai conseguir lidar com isso, entendeu? Então por isso que às vezes tem esse negócio de ter medo de fazer alguma coisa, porque quando você tem medo de fazer alguma coisa, ou insegurança, não é porque você não é capaz de fazer aquilo, mas porque no seu inconsciente tem algo negativo que faz com que você se sinta incapaz disso, certo? Bom, eu acho que entender isso é muito importante, porque isso faz com que, quando eu entendi isso, pelo menos, eu comecei a entender do porquê que eu era deprimido, comecei a pensar na minha vida o porquê que eu tinha problemas, né? Porquê que eu era uma pessoa que tinha um consciente negativo, né? Então eu pensei que comecei a refletir sobre mim, sobre coisas que aconteceram na minha vida, pra mim ter o consciente assim, né? Só pensar em coisa ruim, ser bem pessimista, esse tipo de coisa. Mas depois que eu entendi esse negócio, né, do consciente e do subconsciente, que as coisas negativas influenciam e as positivas também, eu comecei a pensar, tá, será que não é possível que a gente possa colocar coisas positivas na nossa mente? Se é possível colocar o negativo, né, também é possível fazer o contrário. E sim, é possível fazer o contrário, você colocar ideias positivas na sua mente e fazer com que ela, com essas ideias positivas, mude tanto a sua percepção de mundo quanto a maneira com que você se enxerga, certo? Existe um método para fazer isso, porém acho que melhor explicar em outro vídeo, mas bom, porque acho que vai ficar muito longo já. Eu vou explicar em outro vídeo como fazer isso, mas eu acho que o essencial é entender isso daqui, que o subconsciente é algo que você não controla e tem coisas dentro dele que fazem você ser o que você é, certo? E essas coisas dá para serem modificadas, acrescentar tanto coisas positivas quanto negativas. Bom, mas eu vou explicar isso no próximo vídeo, como acrescentar as coisas positivas e negativas. Mas espero que vocês tenham entendido, que isso tenha feito sentido para vocês e que mudem de alguma maneira a percepção que vocês têm tanto sobre a vida quanto sobre vocês. Porque isso é algo realmente muito importante. Pelo menos quando eu descobri isso, eu entendi isso, mudou totalmente a minha maneira de me enxergar, certo? Então, até o próximo vídeo. Eu vou explicar assim como configurar, como reconfigurar o subconsciente, algo do tipo assim, né? E é isso. Muito obrigado. Até. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreve, comenta o que vocês acharam. E eu vou fazer o próximo vídeo explicando como reconfigurar o subconsciente baseado nessas informações que eu dei agora. E também vou fazer os outros vídeos sobre ansiedade e depressão, que eu falei que ia fazer e acabei não fazendo ainda. Mas é porque é essencial entender isso primeiro para poder fazer esses outros vídeos explicando essas coisas. Bom, também vou deixar aí um link de alguns vídeos que explicam isso que eu expliquei agora, talvez de uma maneira mais clara, caso você não tenha entendido. E se você não entendeu, né, deixa sua dúvida aí no comentário. É isso, tamo junto. Beijos.